A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Começa agora o Ainda Bem que faz essa pergunta na Rádio Observador. Lançamos as perguntas que marcam o dia e esta terça-feira falamos de queixumes, o VAR nas pensões, o que diz o novo diretor do TCIAP e fazemos uma previsão do que vai ser o Natal dos hospitais. Mas para já, Bruno, vamos perceber do que é que se queixam as pessoas com deficiência? Queixam-se dos transportes e nisso não serão muito diferentes dos restantes compatriotas, mas quando se sentem discriminadas devido à sua condição podem fazer e devem fazer queixa ao Instituto Nacional para a Reabilitação. No ano passado foram apresentadas 203 queixas, 65 das quais relativas a recusa ou limitação de acesso aos transportes públicos, quer sejam aéreos, terrestres ou marítimos. Em relação a 2022, houve um aumento no total de queixas, de 162 para as 203, e aumentou também a percentagem das queixas relacionadas com o acesso aos transportes. Em segundo lugar, na lista de razões de queixa, esteve a recusa ou limitação de acesso a estabelecimentos de ensino, e em terceiro, a recusa ou limitação de acesso a locais públicos ou abertos ao público. Não devíamos precisar destas queixas para perceber as dificuldades que enfrentam as pessoas com deficiência, mas talvez assim, alertados para o problema, se faça alguma coisa. E Paulo, o PSD quer mandar o aumento extraordinário das pensões para o VAR? Vais fazer o sinal? Parece que sim, não é? Exato. Tem que se ver ali com aquele detalhe. A imagenzinha andar para trás e para a frente, frame a frame, para ver como é que é isso. E parece que sim, não é? Tanto o Governo como a bancada da AD parecem já estar resignados com o aumento das pensões acima do que diz a lei. Isto no próximo ano, obviamente, em 2025. Porquê? Porque tanto o PS como Chega têm propostas nesse sentido, na discussão orçamental, e claro que se estas duas bancadas se unirem, pelo menos uma das propostas será aprovada. O Governo está contra, diz que não é prudente aumentar a despesa de forma permanente, que é o que isso implica, não é? E como dá o caso como perdido, o PSD pediu à UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, um gabinete independente que funciona precisamente para dar apoio aos deputados a fazer as continhas todas certinhas, pediu à UTAU para fazer uma avaliação independente do custo da medida. Claro que a avaliação da UTAU não travará a medida, não é? Independentemente do montante de custo que venha a ser calculado, mas o Governo já agora quer que fique bem claro ali com o risquinho do fora de jogo, não é? Do fora de jogo, que é o mais polémico, é o mais polémico. A mão, bateu foi a bola na mão na bola, falta também. Falta, essas coisas. Quero que fique bem claro ali para todos qual é esse valor. Portanto, se houve ali falta ou se não há falta. E ali em neon, a piscar, não é? A piscar, exatamente. Muito bem. E Bruno, o que é que disse o novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal? Ontem, no discurso de tomada de posse, Rui Cardoso, recentemente nomeado por Amadeu Guerra, o Procurador-Geral, que ontem também discursou, Rui Cardoso deixou alguns avisos que, assim, à primeira vista, ou primeira audição, tiveram como destinatários os políticos e outros poderosos que se julgam acima da lei ou protegidos, no caso dos políticos, pela legitimidade conferida pelos votos. E Rui Cardoso fez questão de deixar claro que aplicar a justiça sem olhar a quem não deve ser entendido como um ato de temerária coragem, palavras do diretor do TCIAP, mas deve assentar numa convicção. E acrescentou que não se trata de uma missão, mas de obrigação. E aqui a mensagem até terá sido para dentro do sistema de justiça e para aqueles que se veem como representantes da justiça, não como representantes da justiça, mas como justiceiros. Porque se há quem julgue que os votos lhe conferem imunidade, também há quem, por representar a justiça, julgue que a lei tudo permite, desde que se ataque aqueles que o povo considera os poderosos. Os poderosos. Olha, e já estamos avisados para o que vai ser o Natal nos hospitais este ano? Estamos avisadíssimos e com esta antecipação, portanto Começa ainda falta mais de um mês, não é? Calma lá, não estamos a falar do Natal dos hospitais, aquele que passa na RTP há décadas e que é uma tradição da quadra. Quando eu era miúdo era assim dos pontos altos de Natal, já agora, não é? Sabes do ano, uma tarde, era o
um dos pontos Era do uma ano. tarde inteira. E continua a ser líder de audiências. Naquele período, não é? A Claro. nossa Maria João Simões já apresentou o Natal dos hospitais. Já. É verdade. Acho que nessa altura já não via. Eu também não, mas Claro. fico muito orgulhosa de estar ao lado de uma apresentadora Natal do Natal dos hospitais. Portanto, não estamos a falar desse Natal dos hospitais, mas estamos a falar do que pode ser o Natal nos hospitais, isto é, como é que vai ser o período de Natal e o período de inverno nas urgências hospitalares. Ou seja, o caso não é entretenimento, é mesmo potencial aborrecimento, não é? O diretor executivo do SNS disse ontem que os hospitais estão a preparar-se, obviamente, para o aumento da procura. Há sempre aqueles picos da gripe que levam muita gente às urgências, mas que, apesar dessa preparação, vamos ter um inverno mau. E porquê? Porque é o costume, não é? Diz que há constrangimentos nas equipas médicas em várias regiões do país. Portanto, mudam os governos, mudam as direções executivas, muda o ano, já agora muda o elenco do Natal dos hospitais, não é? Mas há coisas que se mantêm, problemas que se mantêm. Imaginem só se há uns 10 anos nós tivéssemos formado mais médicos, não é? Isso era fantástico, meu Deus. A situação era ligeiramente diferente. Ligeiramente. Paulo Ferreira e Bruno Vieira Amaral com as perguntas que marcam a atualidade. Se por acaso não ouviu esta edição desde o início, daqui a pouco fica também disponível em podcast. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.